Pessoal, então boa tarde. Nós vamos começar o nosso ciclo de hoje. Então vai funcionar assim. A gente vai combinar aqui algumas coisas. Primeiro, entre cada uma das palestras a gente vai fazer um intervalo de 5 minutos. Entre a segunda e a terceira palestra nós vamos fazer um intervalo de 10 minutos, que vai ser um intervalo que seria o comum de vocês. Então entre cada palestra nós vamos ter um intervalo de 5 e entre a segunda e a terceira nós vamos ter um intervalo de 10 minutos. Bom, vocês podem interromper a qualquer momento a palestra. Vocês podem aproveitar para tirar dúvidas, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Desde que, na hora que eu estiver falando, apenas levante a mão ao invés de interromper com a voz. Aí eu vou ver, eu vou apontar para você, é porque eu já sei que você está ali. Eu já sei que você quer fazer alguma pergunta, quer fazer alguma objeção. E no banheiro, tomar água, vocês já sabem. Não me peçam, por favor. Só vão e voltem. Bom, hoje nós vamos falar sobre o profissional do século XXI. Que profissional é esse? Quais foram as mudanças que o mercado de trabalho trouxe para que a gente pudesse chamar essa nova era como a era do século XXI, a era da informação, a era dos dados? Por que é que a gente está trabalhando com isso? Primeiro, porque é um tema que é barato, no sentido de que nós estamos em contato com a informação, com tudo a todo momento. Segundo, que é um tema caro, do ponto de vista de que aqui a intenção não é ser um coach, a intenção não é levar vocês a trabalhar questões sentimentais ou afetivas. A intenção aqui é mostrar de forma realista como é que está o mercado de trabalho no qual vocês já estão inseridos e quais são as tendências para a próxima década, né, e talvez aí para os próximos 50 anos. É óbvio que tudo que a gente fala aqui nesse momento já está acontecendo, então não é nada futurista do ponto de vista de que não esteja acontecendo. Não, se está acontecendo, a gente vai ver alguns exemplos. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre as mudanças do mercado de trabalho. Primeira coisa que nós precisamos entender é o que é trabalho. Quando eu falo, eu trabalho, ou então há um trabalho, o que vocês entendem por isso? O que é um trabalho? Uma função que você ganha dinheiro. Uma função que você ganha dinheiro. Mas existe o trabalho voluntário. Então, nem tudo está atrelado a dinheiro. Mas, vamos então, é uma função. Tá, seria somente uma função? Um trabalho seria somente uma função? O que mais poderia ser? O que é um trabalho? O que é trabalho? Você contribui para alguma coisa funcionar. Quase lá. É o ato, né, de executar um conjunto de tarefas visando um objetivo. Então, você contribui, você ajuda, você realiza uma ação buscando um objetivo. Por exemplo, a gente trabalha geralmente para ganhar dinheiro. Então, nosso objetivo é ganhar dinheiro, então a gente executa uma série de tarefas ordenadas por outra pessoa ou não, para que a gente possa, então, ter esse dinheiro. Segunda coisa, vamos entender o que é profissão, o que é ocupação, o que são funções, o que são cargos, o que é uma carreira. Quando a gente fala de profissão, o que vem à mente de vocês? Profissão. Alessandro. Profissão. O que vem à sua mente? Um ato de exercer um certo tipo de trabalho de forma profissional ou chegando para um nível profissional. Tá. Maria Cecília. Profissão. O que é profissão? Eu acho que é alguma coisa já meio que especializada, tipo, na área. Tá por aí, tá chegando lá. Ana Cristine, o que é profissão? É uma área, eu acho que é uma área determinada para cada coisa. Tá chegando lá. Vamos ver se as meninas da faculdade vão acertar em cheio. Carolina. Eu também acho isso, é uma área. Tá. Mariane. É a formação de uma área. Muito bem, muito bem. Profissão, gente, é isso mesmo, é uma especialização, né, que você faz para determinada área. Mas o que é que caracteriza a profissão? É o fato de você ter conhecimentos adquiridos, específicos naquela área. Então, por exemplo,
Ninguém chega na casa de alguém e fala assim, o pedreiro que construiu a sua casa aqui, ele é engenheiro? O que ele é? Todo mundo pergunta e fala assim, nossa, olha, a parede ficou retinha. Quem é o pedreiro? Ninguém pergunta a formação acadêmica do pedreiro. Mas por que é que o pedreiro pode ser considerado um profissional? Porque o pedreiro ele teve que olhar alguém fazendo, aprender, muitas vezes errar, para conseguir chegar. Então, o conhecimento dele é um conhecimento prático, de experiência. E ninguém vai chegar e vai falar assim, constrói um prédio de 10 andares, e aí você chega num pedreiro que acabou de começar a sua profissão e vai entregar para ele esse prédio. Por quê? Porque você sabe que ele não teve ali uma formação acadêmica para aquilo e que ele precisa praticar, muitas vezes praticar em obras menores para depois chegar a esse ponto. Hoje já existem vários cursos nessa área, mas nem sempre os pedreiros têm acesso. E não somente os pedreiros, existem várias outras profissões que também têm formações, mas nem todo mundo tem acesso. E agora vamos para as profissões que são da academia, as profissões acadêmicas, né? Aquelas que existem em faculdades. Por exemplo, o engenheiro. O engenheiro ele é um profissional, por quê? Porque ele se especializou em uma determinada área. E existem várias áreas dentro da engenharia. Existe a engenharia civil, engenharia de alimentos, engenharia de produção, engenharia eletrônica, engenharia mecatrônica, elétrica, agrônoma, né? Mariane, você tocou numa coisa interessante, porque existe a engenharia agronômica, né? E existe a agronomia. Eu até então não sabia distinguir as duas coisas. Nem eu, e aí, é igual. eu também achava que era igual, mas é interessante que há uma distinção. Se vocês tiverem um pouquinho de dúvida, bota lá no Google. Diferenças entre engenharia agronômica e agronomia. É bem legal. O que é ocupação? Profissão é uma coisa que você estuda ou que você adquire um conhecimento teórico para exercer determinado trabalho. E a ocupação, o que é? Ocupar a profissão, Mas não necessariamente, porque, por exemplo, eu posso ir lá no meu quintal e cavar uma valinha lá e fazer uma horta. Se eu faço uma horta lá e começo a vender os meus alfaces e as minhas cenouras, eu posso então dizer que aquilo é a minha ocupação. Deu para dar uma clareada? é tipo um bico. Tá, mas, por exemplo, o seu trabalho é uma ocupação também. Só ocupar a cabeça. Não necessariamente, mas vamos lá, gente. O que seria a ocupação? Se eu tenho uma profissão, vamos lá, se eu tenho uma profissão como uma área para a qual eu estudo ou eu tenho conhecimento técnico adquirido, especializado para exercer aquele determinado trabalho, enquanto ocupação, eu tenho uma nomenclatura. Então, por exemplo, eu posso ser, a minha ocupação é de, sei lá, assistente de contabilidade. O que um assistente de contabilidade faz? Ele exerce variados trabalhos dentro de uma função específica, dentro da contabilidade, e a ocupação dele é aquele nome ali, entendeu? Assistente de contabilidade. Aí dentro dessa ocupação ele vai desenvolver trabalhos, que são várias coisas. Então, por exemplo, um assistente de contabilidade, ele pode ser aquela pessoa que faz o lançamento de nota fiscal, ele pode ser aquela pessoa que faz controle de RH, ele pode ser aquela pessoa que simplesmente escritura os itens, então os departamentos da empresa passam tudo para ele, ele vai lá e digita e coloca isso em relatórios. Então, existem várias possibilidades desse assistente de contabilidade desenvolver dentro de uma mesma ocupação. Na ocupação de assistente de contabilidade, ele pode desenvolver vários trabalhos. Suponhamos que a empresa que ele trabalha, ela tem uma função específica, que é, por exemplo, de coordenação, sei lá, vou pegar aqui a empresa da Mariane. É uma empresa relativamente grande, uma das maiores de Minas Gerais no ramo de distribuição de bebidas, e eles têm vários níveis, né? Existe uma hierarquia lá dentro. Então, por exemplo, existe a pessoa que é o motorista, existe o responsável
por coordenar as rotas dos motoristas e existe a pessoa responsável por contratar. Mas aí essa pessoa que contrata, ela não contrata só os motoristas, ela vai contratar também outras pessoas. Por que é que eu trouxe isso? Porque a função, por exemplo, da pessoa que está contratando, a função pode ser de selecionador, né, recrutador e tudo mais. Mas a ocupação dela vai depender de qual área que ela realmente está trabalhando. Se ela está trabalhando contratando somente os motoristas, se ela está trabalhando contratando todos os funcionários da empresa. Então vai depender muito da área que ela está ali dentro da empresa. São termos que, assim, às vezes a gente não leva muito isso a sério, mas na hora que você parte para a hierarquia, para a definição de plano de cargos e salários em empresas, são termos muito próximos. E outra coisa são os cargos. Então, eu posso, por exemplo, ter um cargo de diretor de RH, um cargo de coordenador de RH. É uma pessoa, não necessariamente homem ou mulher, mas é uma pessoa que vai estar ali naquele cargo. No dia que essa pessoa falar assim tchau para a empresa, ou então a empresa precisar demitir ela, outra pessoa vai assumir. É isso que caracteriza um cargo, que é algo fixo, algo que existe ali e que, independente da pessoa, ele precisa existir. Por exemplo, o presidente, o dono de uma empresa. Sem o dono de uma empresa, não há empresa. Ponto final. O dono é um cargo. É uma nomenclatura que a gente está colocando ali. E a carreira, que é quando, dentro de uma profissão, você começa a executar funções diferentes, ocupações diferentes, e então começa a galgar cargos cada vez maiores. Então, uma carreira é quando você junta isso aqui tudo e vai muito bem na sua vida. Não necessariamente que isso é significado de sucesso. Entendam isso. Alguma dúvida sobre trabalho, profissão, ocupação, cargo, salários, funções? Salários não, carreira, funções? Não? Então vamos adiante. O Brasil teve em 2017 uma reforma trabalhista. Essa reforma, ela acabou trazendo algumas coisas que o brasileiro não estava muito acostumado a ter essa noção de que se o mercado oferecer muito benefício, então vai diminuir o número de empregos. Não estamos falando aqui de ser a favor de eliminar benefícios, eliminar direitos. Não é isso. Mas a gente precisa entender que existe um ponto, e o mercado, o capitalismo, ele funciona dessa forma, e a gente precisa olhar para esse ponto e falar, existe. Primeira coisa, aqui são 5 principais, mas não são todos. Primeira coisa que aconteceu foi o fim da homologação da rescisão em sindicato. Você trabalhava, por exemplo, você trabalhou aí 1 ano numa empresa. Na hora que você fosse pedir as contas, ou você fosse mandar embora, na hora de fazer a rescisão, que era o encerramento do contrato, você precisava ir até o sindicato de trabalhadores, sentar com a pessoa, com o representante do sindicato, sentar com o representante da empresa, você trabalhador, representante da empresa, representante do sindicato, para conseguir ali fazer as contas, bater as contas. Por que isso era importante e ainda continua sendo? Porque imagina aí uma pessoa que saiu do norte do país, ou do nordeste do país, veio aqui para o sudeste para trabalhar numa empresa que trabalha com grãos, por exemplo. Isso acontece muito, essa questão de buscar pessoas em outros estados, principalmente em estados mais fortes. Você oferece para essa pessoa R$2.000 por mês, ela trabalha muito, longe da família, trabalha, tem todas as suas condições ali sanitárias respeitadas, mas o que começa a acontecer? Na hora de bater, de fechar a conta, o que acontece? O cara vira e fala assim, olha, você trabalhou para mim, eu te paguei R$2.000, eu te paguei R$2.000 por mês, então o que vai acontecer? Na hora que a gente for bater as contas, você vai falar que você recebeu as férias, o 13º e tudo mais, mas eu não vou te pagar isso não, porque a gente pode descontar isso aí na comida e tal, que é coisa que não se pode fazer. Mas aí o empregador ele consegue, às vezes, convencer o trabalhador. E aí, sem o sindicato, o cara vai lá cego e assina. Com o sindicato, o representante do sindicato vai perguntar a ele, você recebeu o 13º? Você recebeu? E aí é mais fácil do trabalhador ali, dentro do sindicato, o trabalhador pegar e falar, olha, não recebi.
Agora, se isso acontece e mesmo assim o cara foi lá e falou que ele, não, que ele recebeu, mesmo sem ter recebido, aí infelizmente não tem muito o que fazer, né? Mesmo no sindicato ali. Mas o sindicato ele atua para tentar coibir esse tipo de prática. Não é um tipo de prática muito comum aqui na nossa região, mas existem muitas empresas que infelizmente fazem isso. Na semana passada, por exemplo, a gente teve alguns trabalhadores que foram resgatados em situação análoga à escravidão em Paracatu, em pleno século XXI, 2019, julho de 2019, nós ainda conseguimos enxergar trabalho análogo à escravidão. Ela trabalhava na menina, não era? Oi? Ela trabalhava nas minas? Não, era em fazenda mesmo. Era em fazenda. Era... Não recebia nada? Oi? Não recebia nada? Recebia, mas o problema era o seguinte, não tinha, era na zona rural, então você jogava a pessoa lá, não dava transporte para ela, não tinha transporte, comida faltava, não tinha condição sanitária nenhuma, não tinha banheiro, entendeu? É uma série de coisas que aí uma fiscalização do Ministério do Trabalho conseguiu chegar, o Ministério do Trabalho e a Polícia Rodoviária Federal. O mais engraçado que eu achei foi isso, que a Polícia Rodoviária Federal ajudou também a encontrar essa situação. Mas aí a situação foi resolvida. O pessoal ganhou o direito de voltar para casa, né? Ganharam as passagens e tudo mais, a empresa foi autuada e o processo agora começa a correr. O pessoal volta para casa, né? E começa a refazer a vida. Mas não deixa de ser triste a gente ver uma situação dessa acontecer no Brasil ainda em 2019. Outra coisa que aconteceu foi as horas em itinério. O que é isso? Sabe o momento que você sai da porta da sua casa e vai para o seu trabalho? Então, você provavelmente mora aqui dentro da cidade. Então, você gasta aí 10, 15, no máximo 40 minutos para chegar no seu trabalho, certo? Agora, imagine uma pessoa que precisa sair daqui e ir até uma fazenda que fica a 2 horas do local onde você mora. Aí, essa pessoa ela perde 2 horas indo, 2 horas voltando. Essas horas que eram contadas como horas de trabalho, porque de certa forma o trabalhador está à disposição da empresa. Não importa se ele, né, se é distante ou não, senão ele está indo para a empresa. Não faz sentido não pagar para ele aquelas horas ali de trabalho. Mas o que acontece? Hoje não é mais assim. Hoje você só paga a partir do momento que o trabalhador ele pisa na sua empresa. Tá. Isso fez efeito? Nem tanto. Porque o que começou a acontecer? As convenções coletivas de trabalho, os sindicatos começaram a brigar. Porque, por exemplo, em Paracatu, Brasilândia e Unaí abrigam, né? Existe uma fazenda muito grande que está nos 3 municípios, na divisa dos 3 municípios. Que é uma das maiores produtoras de álcool de carro. Álcool de carro. Etanol, né? É uma das maiores produtoras de etanol do Sudeste, está localizada aqui. E o que acontece? Nessa fazenda, tudo é muito longe. Da porta, da entrada da fazenda até a sede, onde acontece o processamento da cana, né, onde realmente existe ali o beneficiamento para virar combustível, é entre 15 a 20 quilômetros. Então, você imagina a pessoa, porque da porta da entrada da fazenda até lá. Imagina da porta da casa da pessoa até a porta da entrada da fazenda até lá. Tinha pessoas que demoravam realmente essas 2 horas que eu falei com vocês, 1h40, 1h20. E aí o pessoal começou a brigar para fazer a empresa pagar, porque é injusto. E assim foi, a empresa acabou aceitando. E isso aconteceu no Brasil e em muitas outras também. Então é algo que está ainda funcionando na lei, mas na prática não está funcionando tanto assim. Então essas horas em itinério não existem mais na lei. Férias podem ser parceladas em até 3 vezes. Antigamente você tinha que tirar 30 dias corridos. Hoje não. Hoje você pode parcelar em até 3 vezes as suas férias. No caso de vocês, como o contrato de vocês é especial de aprendizagem, não há férias. Mas no caso de um trabalhador CLT comum, ele vai poder parcelar suas férias em até 3 vezes, desde que um período tem que ser de no mínimo 14 dias. Então ele pode tirar um período de 14 dias e os outros 2 ele partilha do jeito que ele quiser. Outra coisa
coisa é o intervalo intra-jornada mínimo de 30 minutos. Sabe o intervalo entre o seu almoço, do seu almoço? Geralmente você vai ser 11 até meio-dia, ou então 11 até meio-dia e meia, ou 11 até 1, né? Tem empresa que coloca até 2 horas de almoço. Antes, o mínimo era 1 hora. Hoje, o mínimo são 30 minutos. Por que que essa mudança ela é positiva e ao mesmo tempo ela é negativa? Ela é positiva porque imagina você morando numa capital, tipo São Paulo, com, né, milhões aí de habitantes, e você tendo que enfrentar trânsito para sair do centro da cidade e almoçar na sua casa, que geralmente é na periferia. Você não conseguia aproveitar nada do seu tempo de almoço. Por quê? Porque você ficava no transporte. E aí essas horas de transporte, elas não são consideradas horas de trabalho, nem se isso aqui estivesse valendo. Por quê? Porque é o horário do seu intervalo intra-jornada. Então, no intervalo, você faz o que você quiser. O que acontecia? O pessoal pegava, como o mínimo era 1 hora, então o pessoal pegava e almoçava ali pertinho do trabalho. Só que eles tinham que ficar esperando até dar 1 hora para eles conseguirem voltar. E o que acontecia? Na hora de sair, tinha que pegar o trânsito mais pesado e tal. Quando eles diminuem para 30 minutos, essas pessoas que faziam esse intervalo de 1 hora forçado, elas puderam passar a fazer de 30 minutos. Então, elas puderam ir 30 minutos mais cedo embora para casa. Então, facilita a vida de quem mora na capital. Já no caso de quem mora no interior, e agora vem o problema de ser negativo, é que muitas empresas no futuro, não agora, porque agora ainda não, mas muitas empresas no interior no futuro vão começar a trazer essa carga horária para quem mora no interior. Então, você almoçar em casa vai ser praticamente impossível, entendeu? Aí você não vai ter mais 1 hora. Eu, por exemplo, eu moro no Bela Vista, são 3,4 km daqui até lá. Então, ida e volta dá quase 7 km. Todos os dias eu faço 14 km. 3 e 4, né? 3 e 4, 3 e 4, 3 e 4. Então, eu perco aí quase 1 hora nesse percurso. Porque eu gasto 25 minutos indo e 15 minutos vindo. Então, eu gasto aí isso tudo. Então, se um intervalo de 30 minutos para mim, me impossibilitaria de ir almoçar em casa. Porque são 25 minutos daqui até lá. Então, 25, eu chego lá, vou almoçar com mais 15, eu voltei, já ultrapassou o meu intervalo. Então, é negativo nesse sentido. Mas foram mudanças que já estão em vigor e algumas empresas, principalmente na capital, já estão atualizando, utilizando delas para facilitar a contratação. E criação da rescisão de comum acordo. Antigamente era assim, se você quisesse ir embora de uma empresa, você tinha que pedir conta, ou então seu chefe tinha que te mandar embora. Hoje tem como você sentar com ele e falar assim, vamos fazer uma rescisão de comum acordo, que é quando vocês dois vão pactuar ali para sair, todo mundo no ganha-ganha. Aí você tem direito a 80% do saque do seu FGTS, a multa rescisória, que era de 40%, passa a ser de 20%, e existem alguns outros benefícios aí para o empregador. E principalmente para o próprio funcionário, que às vezes está descontente, e ele não quer pedir demissão e perder o acesso ao FGTS. Porque se ele pedir demissão sem justa causa, né, e assim, ele mesmo tomar essa decisão, ele vai perder o acesso ao FGTS que ele teria, se fosse uma rescisão por justa causa, ou numa rescisão mesmo que sem justa causa, mas partindo do empregador. Então, é algo que veio para facilitar um pouquinho. Agora, com essa liberação do FGTS que está prevista aí, para todos os anos haver você poder sacar pelo menos R$500 na sua conta do FGTS, isso aqui vai ter assim, um efeito quase que nulo. Então, basicamente é isso. Alguém tem dúvidas? Sim. Não, FGTS não. FGTS vocês têm, mas só na hora mesmo. Ele conta para os seus próximos trabalhos, entendeu? Porque são 2% que é depositado na conta de vocês. Só que o que acontece? Vocês só teriam acesso a esse valor na hora que vocês entrarem numa outra empresa, saírem dessa empresa e aí sim poderiam ter acesso. Porque aí seria esse dinheiro que eles descontam vai para onde mesmo?
O INSS, que é descontado, que é o único que é descontado de vocês, vai para a Previdência Social, que é para futuramente pagar a sua aposentadoria. Esse é o descontado de você. O FGTS é descontado da empresa, a empresa que paga o FGTS. Então essa é a diferença. O INSS é o trabalhador, o FGTS é a empresa. Só que o FGTS também é seu. Mais alguma dúvida? Não? Então vamos avançar. O que aconteceu no Brasil a partir dos anos de 2010, 2012, 2013? O Brasil começou a viver um processo que foi mundialmente visto também, que é o de uberização do trabalho. A gente chama assim por ser um termo que está cada vez mais comum, mas não é necessariamente correto do ponto de vista acadêmico chamar assim. Por que uberização do trabalho? O que é o Uber? Uber é uma companhia que tem um aplicativo cujo as pessoas emprestam o carro delas e o serviço de motorista para outras pessoas através de uma plataforma. E com isso você consegue pagar tarifas menores do que no táxi, que seria um serviço convencional, e o motorista consegue ter uma renda maior do que se fosse no táxi, porque ele não tem que pagar bandeira, ele não tem que pagar algumas coisas, não tem que pagar a autonomia, que é uma espécie de registro junto à prefeitura, não tem que pagar a placa, enfim, são vários benefícios que o Uber trouxe para os motoristas. Isso começou a acontecer em várias outras áreas. Por exemplo, hoje a gente já tem aplicativos de entrega de comida. Aqui no NAI mesmo a gente tem o Uber é mais iFood. barato que o mototáxi. Nem sempre. É sim. Nem sempre. Aqui no NAI a gente tem o iFood, a gente tem o Unafood. Alguém conhece mais algum outro aplicativo de comida? Não? Pois é, aqui no NAI tem esses dois. Provavelmente vai chegar aí no mês que vem, não, no ano que vem, o Kifome, que está em atividade em Paracatu, tá querendo vir para cá. Kifome já existe. Já está aqui. É um aplicativo de nível nacional, tem bastante crescimento, e aqui no NAI está ativo. E em Paracatu tem o Kefome, que também é concorrente do iFood. Quanto mais concorrência nesse sentido aí, melhor é, porque eles vão oferecer taxas de frete mais baratas, né? E aí a gente que come vai ganhar mais, né? Vai precisar mais sair de casa. Mas isso também trouxe algumas mudanças em como nós trabalhamos. Esse é o foco. O foco não é como nós consumimos, é o foco como nós trabalhamos. Nessa imagem aqui, o que é que nós podemos ver? Primeiro, uma pessoa com uma bicicleta alugada. Segundo, ela está prestando um serviço para Uber Eats, que é o serviço de entrega de comida da Uber. E aí agora vamos começar a analisar. Ele é um jovem, provavelmente não deve ter mais que 25 anos. Vocês concordam comigo? A carinha dele está bem jovem. Ele está utilizando o celular, provavelmente como GPS, e vai então fazer aí a sua entrega. Dentro desse ponto de vista aqui, nós vamos começar a analisar como é que era o trabalho antes, como é que está sendo o trabalho, como é que o pessoal está começando a fazer o trabalho agora. Em 2005, vamos colocar 2005. 2005, se você quisesse trabalhar de entregador, o que você precisava? O que você precisava para você trabalhar de entregador? Uma moto, que mais? Carteira de motorista, que mais? Não, experiência não necessariamente. Você tem uma moto, você tem carteira. Adianta? Só aí você já virou entregador? Oi? Tem que ter uma empresa que está precisando de um entregador. O que mais que você tem que ter? Tá bom, mas não necessariamente. Mas tem que ter mais uma outra coisa, gente. Adianta você ter a moto, você ter carteira e você não ter o documento em dia? Você tem que pagar os impostos, né? O capacete também, mas você tem que pagar os impostos. Então existe
Existe um recurso ali que você precisa destinar. Existe um recurso ali que você precisa destinar para o pagamento dessas taxas. Então, hoje, vamos ver como é que a coisa está hoje. A bicicleta é alugada. Bicicleta não tem combustível, não tem PVA, não tem licenciamento. Mas tem um aluguel. É isso, uma bicicleta. Oi? Uma bicicleta elétrica. Aluga uma bicicleta elétrica, oi. Quem Essa foi? daí é elétrica, né? Não? Essa não. Quem? Oi? Então, Essa não. ela tem carro. Tem, mas isso o cara tem que ter uma bicicleta elétrica. Ela vai quebrar. Não, não é. Não. Oxi, Não é. não é. Eu só pego bicicleta do Itaú. Não gosto das bicicletas da Yellow, que são as elétricas. Eu gosto das bicicletas do Itaú. Porque eu gosto de pedalar, é muito mais pedalar. Mas vamos lá, vamos voltar o foco aqui. Então a bicicleta ela é alugada, então eu não preciso comprar. Já é o primeiro ponto. Segundo, eu não preciso pagar IPVA, não preciso pagar licenciamento. Terceiro, vamos lá para a questão do trabalho. Né? Ele precisava encontrar uma empresa que precisasse da entrega. Né? Porque senão não fazia sentido. Ele podia ter a moto, podia ter a carteira, mas se não tivesse uma empresa precisando do serviço dele, não tinha jeito. Hoje, está todo mundo começando a pedir as coisas pelo aplicativo. Então, você tem uma demanda. Se você tem uma demanda, você elimina esse problema. Por quê? Porque sempre vai ter alguém pedindo alguma coisa. Se tem alguém pedindo alguma coisa, vai ter alguém disposto a entregar. Ou então vai ter uma vaga para alguém entregar. Então, quanto mais pessoas vão entrando aqui, nesses aplicativos e vão alugando essas bicicletas e fazendo esse serviço, mais pessoas também, nessa mesma proporção, talvez até maior, mais pessoas vão começar também a comer, né, a pedir comida pelo aplicativo, a fazer tudo por aplicativo. Tem gente que pede documento por aplicativo, né, para levar um documento de um lugar até outro, ao invés de pagar correio e tal, pede uma espécie de motoboy, mas só que através de aplicativo. Existe aplicativo hoje para quase tudo nessa vida. Outra coisa, se você era entregador, ou se você queria ser entregador, você precisava ter uma coisa sobre a cidade que provavelmente em 2005 não era seu celular. Sabia onde está o lugar. Você precisava ter noção de onde é que eram as ruas, ou precisava pelo menos andar com um mapinha ali. Né? Tinha gente que usava aquele mapinha de bolso mesmo, né? Para ver ali quais são as ruas. Hoje, você tem um GPS. Então você colocou ali, a pessoa pediu, ela já vai colocar o endereço. Você foi, o GPS já vai te guiar. Então você já não tem mais essa preocupação. Então, essa uberização do trabalho, ela trouxe uma mudança completa na forma como nós trabalhamos. Então, se nós trabalhamos hoje da forma como trabalhamos, pense que isso pode mudar daqui 2 anos, daqui 5, daqui 10 anos. Se você, por exemplo, vou pegar aqui o Caio, o que você faz lá na sua empresa? Eu cuido da parte da frota. Da frota. O que você faz especificamente? Então, eu cuido da parte administrativa, de Você faz registro. prevenção, das planilhas no Excel. Tá. Você digita muito? Um pouco. Digita muito lá? Um pouco? Tá. Toda vez que por exemplo, o caminhão entra, vocês coletam a quilometragem? Tem as manutenções preventivas, né? Troca de óleos. Tá. Imagina agora o seu caminhão com um computador de bordo que, à distância, ele vai te mostrar qual vai ser a próxima manutenção, qual é o nível de óleo que ele tem, qual o nível de combustível, qual foi a quilometragem que ele chegou, porque ele tem um GPS, na hora que ele chegou ali na porta da empresa, o GPS detecta que ele está ali, então, obviamente, ele não precisa mais fazer aquele registro. Imagina esse contexto todo, imagina o seu trabalho. Você acha que o seu trabalho lá, de digitar, de fazer esse controle, seria necessário dentro desse ponto de vista de que o caminhão já ia ter esse computador de bordo? Não, Pois é um tipo de mudança que não se restringe à situação do Caio. Muito pelo contrário, todos nós aqui fazemos uma série de tarefas que podem ser facilmente substituídas pela máquina. E o que a gente precisa fazer? Nós precisamos entender que essas mudanças no mercado de trabalho, elas não vêm com a mão de mãe, elas não vêm passando a mão na cabeça. Elas vêm com um tapa mesmo. E muitas vezes tira do mercado. Tem muita gente que veio para o ano 2010 sem saber nada de computador, sem saber nada de informática. Principalmente a galera das gerações mais antigas. E o que começou a acontecer? O pessoal começou a pressionar. Ou você faz,
um curso de computação, aprende a digitar, aprende a mexer no computador, ou então nós vamos ter que colocar em outra função que não necessite do computador, por exemplo, portaria, né? Essas funções que você não tem muito segredo ali, digamos. E aí, você começa a ver que as profissões começam a mudar, as exigências começam a mudar. Hoje, por exemplo, eu tive que fazer uma seleção para uma empresa, uma multinacional aqui, que tem atuação aqui na cidade, e a primeira coisa que a moça me falou foi o seguinte: eu preciso de alguém que tenha Excel. Se não tiver Excel, não adianta mudar para mim. Falei, tudo bem, vamos, né, procurar ali quem são essas pessoas que têm Excel, porque a necessidade deles é o Excel. Um funcionário que não sabe Excel, para eles ali naquela função, não tem serventia. E as empresas, elas começam a fazer essa distinção, elas começam a fazer essa separação entre as pessoas que sabem e as que não sabem. E se a gente não se preparar, a gente vai levar o pé na bunda e muito logo. Porque as mudanças, elas estão vindo a um ritmo muitíssimo acelerado. Eu vou passar um videozinho para vocês, bem legal, que é sobre as profissões que estão surgindo agora nos últimos 20 anos e que provavelmente nos próximos 30 vão definir aí as novas áreas da nossa sociedade. Um estudo do Senai prevê o surgimento de 30 novas profissões nos próximos anos. Nós temos a internet das coisas, o barateamento do chip, nós temos a inteligência artificial, o Big Data, a produção aditiva, um conjunto de novas tecnologias que vão redefinir o mundo inteiro. 8 áreas devem sofrer o maior impacto da chamada Indústria 4.0. No setor automotivo, profissões como mecânico de veículos híbridos e técnico em informática veicular. Na área de tecnologias da informação e comunicação, analista de internet das coisas e analista de segurança e defesa digital. O técnico em impressão de alimentos e o especialista em aplicações de embalagens são alguns dos exemplos da área de alimentação. Em máquinas e ferramentas, projetista para tecnologias 3D e técnico de manutenção em automação. Na construção, 2 exemplos são o técnico em automação predial e o gestor de logística de canteiro de obras. Em química e petroquímica, profissões como o técnico em análises químicas e técnico especialista em reciclagem devem ganhar destaque. No setor têxtil, engenheiro em fibras têxteis e um designer de tecidos avançados. E em petróleo e gás, um dos exemplos de profissões do futuro é o especialista em técnicas de perfuração. Porque por ver, se eu ficar parado no tempo, realmente vou ficar para trás. Está atualizando cada vez mais, novas versões, novas programações estão vindo, então, mesmo novo, a gente tem que pensar muito em se atualizar a todo momento. Quem aqui já tinha ouvido falar em alguma daquelas profissões? Pode levantar a mão. Alguma? Qualquer uma? Ninguém, nenhuma? Pois é. Já tem algumas que têm faculdades assim, com especializações, mestrados na área, principalmente na área de TI. Então, a parte de cibersegurança, né, análise, internet das coisas, a pessoa já está começando a construir cursos que tenham em vista essas profissões. Mas existem outras que não têm ainda esses cursos, que a coisa está acontecendo de uma forma muito rápida. E muito em breve a gente vai ter cursos. Então, o que aconteceu? Por exemplo, qual é o curso da moda em 2019? Sistema de informação. Não. Não. Direito está caindo. Muito. Vamos ver se vocês vão chegar com o que as estatísticas estão mostrando. Não. O curso da moda em 2019. Engenharia civil. Não. Não. Medicina. Não, informática. Não. Agronomia. Contábeis. Não, gente, vocês estão pensando só em empresa e tudo mais. Qual que é um dos maiores problemas da nossa juventude hoje? Depressão. E quem é que trata depressão?
Gente, a psicologia está subindo de uma forma tão intensa que daqui a 5 anos ela vai ter que parar. Então, assim, em algum momento ela vai ter que parar. É assim, todo curso, toda formação vai ter um momento que ela satura. E aí começam a surgir novas profissões. Assim como lá atrás, a gente tinha, em 2010, por exemplo, 2010 começou-se a ter aquele chama assim, para a engenharia. Por quê? Porque o Brasil ia sediar a Copa do Mundo. A construção civil no Brasil estava uma loucura. Minha Casa Minha Vida já estava no segundo programa, né? E aquela coisa louca, faltava engenheiro, e aí começou a pipocar engenheiro. Hoje a gente tem muito engenheiro por aí, muito engenheiro que muitas vezes nem está trabalhando, mas isso a gente não pode enxergar em nenhum momento como algo negativo. Por quê? Porque as pessoas se formaram. Mas a gente precisa entender que esses cursos, essas profissões que estão aqui, que vão virar cursos, muito em breve elas vão estar aí no mercado e aí elas podem se tornar a grande galinha dos ovos de ouro. Então, o que é que acontece? Se vocês já estão sabendo agora disso, se vocês estão sabendo antes de todo mundo, por que não analisar e ver dentro dessas profissões que são tendências, alguma que se encaixa no seu perfil, na sua orientação vocacional e começar a investir nela? Porque ganha dinheiro quem chega antes. Quem chega quando já é modinha não ganha dinheiro. No máximo ganha fama, mas não ganha dinheiro. Então, o interesse é que vocês analisem isso, principalmente a galera aí que está no ensino médio, vai fazer faculdade. Analisem. Vejam se o curso que vocês vão fazer realmente não é um curso saturado. Porque vocês podem se especializar e darem muito bem. Mas tenham bastante cuidado para não seguir uma questão de moda, de falar assim, tal curso está dando dinheiro, vamos fazer. Tal curso está dando dinheiro, vamos fazer. Quando alguém fala que o curso está dando dinheiro, é porque já deu, já não dá mais. Outra coisa que mudou muito foi a globalização, a informática e a internet. De 2000 para cá, o Brasil e o mundo passou a ter contato cada vez mais com a velocidade de conexão à internet. O Brasil acabou sendo privilegiado por, entre os anos de 2005 até 2013, o Brasil ter vivido um crescimento muito grande. Então o Brasil viveu um crescimento gigante, muitas empresas vieram para cá, muitas empresas viram o Brasil como um potencial de investimento e começaram a investir e melhorar as nossas conexões. Por exemplo, até 2007, se não me engano, aqui na nossa região, só tinham 2 operadoras de telefonia celular. Aí, logo em seguida, começaram a ter mais. Hoje a gente tem 5. Hoje tem Claro, Vivo, TIM, Oi e Nextel. Então, a gente tem 5 operadoras de telefonia aqui na nossa região. A gente não pagou nenhum centavo para que isso acontecesse. Mas por que é que essas empresas resolveram colocar torres aqui? Porque existe uma demanda. Quando há demanda, eles então vão colocar aquelas torres ali para que exista aquela conexão. E aí começam a concorrer e a gente acaba sendo beneficiado. Hoje o Naí tem 6 torres de 4G, de 4G da Vivo, e tem 6 torres da Claro, todas também de 4G. O que acontece? Qual que é o ponto positivo disso aí? Tem quantas Quase todo mundo, eu não sei agora te falar, eu só olhei da Vivo e da Claro. Mas se você quiser, é só olhar o mapa da Anatel. Mas a Oi realmente é bem fraca aqui na conexão. Por que é que eu falei dessas duas? Por que é interessante? Porque o 4G hoje é a grande tecnologia que a gente está vivendo. Mas as capitais já estão começando a viver o 4.5G, que é uma evolução do 4G. E já a gente vai começar a viver o 5G. E aí o 5G vai trazer uma nova perspectiva, e a gente vai ver na próxima palestra, como é que o 5G ele pode também nos auxiliar e mudar as profissões como um todo. Dentro da globalização, nós estamos vendo que cada dia mais nós estamos informados de tudo. Nós sabemos de tudo que está acontecendo no mundo, não é verdade? Se acontece um foguete sai lá dos Estados Unidos e vai para o espaço, a gente sabe. Se uma pessoa importante morre na Rússia, a gente sabe. Se alguém lá na China fala que conseguiu fazer uma bomba atômica, a gente vai saber. Por quê? Porque hoje a informação ela acaba sendo global. A internet ela ajudou.
E junto disso veio a inteligência artificial. A inteligência artificial funciona assim. Você coloca uma máquina propriamente dita, um computador, para aprender ou para executar algumas tarefas com o machine learning, que é o aprendizado de máquina. Então, veja bem, você tem uma máquina, um computador, pode ser um pequeno, pode ser um maior, enfim, vai ter que ter um poder de processamento, e você coloca ele para desempenhar algumas tarefas. E começa a observar o humano. Como é que o humano faz? E aí a máquina ela começa a aprender. E aí ela transforma isso em instruções e aí começa a realizar as tarefas. Vou mostrar para vocês aqui um apresentador real e um apresentador fictício. Ou um apresentador real e um apresentador fictício. Quem dos dois foram feitos pela inteligência artificial? Qual dos dois é o verdadeiro? Esse aqui é o verdadeiro? Quem acha que é esse aqui? Levanta a mão. Tá. Quem acha que é esse? Levanta a mão. Eu vou ir tudo contra. Tá. Bom, vamos descobrir qual deles que é? Primeira coisa, eu acho que se vocês olharem bem mesmo, vocês vão ver que tem um que está com uma qualidade melhor. Qual que é o que está com uma qualidade melhor? De lá. O de cá? Judicar. O de cá ou o de cá? Quem acha que é o de cá? Quem acha que é o de lá? Beleza. Vocês acham que aquele lá então é o real? Não, esse não. Esse aqui é o real. Então, esse aqui é real, esse aqui é o virtual. Aquele lá é real. Esse aqui da direita é o virtual. É a inteligência artificial. Esse aqui é o que é real. O que o computador, né, ele fez? Ele pegou a voz, né, usou um sintetizador de voz para tentar simular a voz desse rapaz e também utilizou a gesticulação, as mexidas, né, de olho e tudo mais. Nós vamos olhar agora uma matéria que foi feita falando sobre isso e aí vocês vão poder ver ele falando, para vocês verem se realmente assim, dá para acreditar que é verdadeiro ou não é. A agência de notícias estatal da China, Xinhua, revelou nesta semana seu mais novo apresentador, um âncora virtual que utiliza algoritmos de inteligência artificial e um sintetizador de voz para simular um apresentador real lendo notícias. O âncora virtual foi apresentado durante a World Internet Conference e foi desenvolvido em parceria com a companhia Sogou, responsável pelo desenvolvimento de um mecanismo de busca. Ele é resultado de uma combinação de tecnologias e criado a partir de imagens e exemplos de vozes capturadas previamente e sintetizadas em tempo real para simular uma pessoa falando. A inteligência artificial em questão trabalha editando apenas a zona da boca de forma que esteja sincronizada com as notícias que são lidas com uma voz sintética. De acordo com o jornal chinês South China Morning Post, haverão 2 âncoras com inteligência artificial, um que fala a língua inglesa e outra chinesa, e trabalharão 24 horas no site oficial e em várias redes sociais, reduzindo assim os custos de produção de notícias e melhorando a eficiência. Mas o âncora virtual ainda não está pronto para tirar empregos de jornalistas por aí. Apesar da Xinhua dizer que seu novo apresentador é capaz de apresentar notícias em uma linguagem natural, ele ainda não está convencendo muito em sua apresentação. This is my very first day in Xinhua's agency. My voice and appearance are remarkable. O que você achou do robô apresentador? Será ele capaz de substituir repórteres e apresentar jornais em um futuro próximo? Ou você acha que não? Deixe nos comentários a sua opinião. Eu ia fazer jornalismo nem com mais. Galera, é claro, é óbvio que isso é um projeto experimental. Mas imagina com toda essa evolução, com pesquisadores trabalhando em cima disso, daqui a 5 anos. Nós já vamos ter uma pessoa muito parecida
com uma pessoa real. Imagina daqui 10, imagina daqui 15, daqui 20. Então nós vamos ter realmente uma mudança completa de como é que as redações de jornal elas vão trabalhar. Um exemplo que foi usado, não necessariamente como inteligência artificial, mas foi figura holográfica, foi utilizado na Copa de 2014. Durante o Fantástico, de vez em quando aparecia o Neymar ou algum outro jogador ali como figura holográfica, batendo bola e tal, ali no estúdio. É óbvio que não era ele que estava ali, né? Era uma figura. Mas a gente conseguia ver que a inteligência estava ali, a inteligência artificial já estava sendo utilizada ali. 2014. Agora a gente já tem um âncora que consegue ler notícias, que consegue sintetizar. De certa forma, se você olha um chinês, você que é brasileiro, olha um chinês e você consegue comparar o verdadeiro com o falso, se você olhar à primeira vista é um pouquinho difícil. A segunda vista, com você olhando um pouquinho mais, aí sim. Mas à primeira vista, se eu tiver simplesmente mostrado essa imagem aqui para vocês, fazendo qual que é o verdadeiro e qual que é o falso, vocês viram que vocês se dividiram? Um é o verdadeiro, o outro é o falso. Depois que vocês olharam um pouquinho, olharam o olho e tudo mais. Então a gente precisa tomar esse cuidado, porque a inteligência artificial é uma realidade. E a gente não precisa ter medo dela. A gente precisa tomar cuidado com o que nós estamos fazendo com o nosso conhecimento. Nós precisamos aprofundar cada dia mais para utilizar essa inteligência ao nosso favor. Nós vamos fazer uma pausa agora de 5 minutos, tá bom? Para água, banheiro. E aí, logo em seguida, a gente dá continuidade.